Mercado e Ação é o seu programa das terças-feiras. Agora recebendo o delegado Paulo César Jardim, titular da primeira DP. Eu já vou dar o resto do currículo aqui, mas tu passou por todas as funções da polícia já, né? Acho que só não foi o chefe de polícia, mas substituto foi. Substituto fui. Eu já fui diretor do DPM 2 vezes. Uma oportunidade fui diretor do DENARC, fui diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, fui corregedor da polícia, conselheiro do Conselho Superior de Polícia por 15 anos. Enfim, já tenho alguma vivência mesmo também. O especialista no combate aos nazistas, aos skinheads também, né? Aos skinheads, isso. Há mais de 10 anos trabalho nisso. Vamos fazer uma pequena pausa e abordar essa questão do nazismo. Como é que está essa questão aqui no Estado? Eu diria que, no momento, a gente pode respirar um pouquinho. Talvez seja fruto dos inúmeros inquéritos que nós instauramos, dos inúmeros indiciamentos, das inúmeras prisões, né? Então, como esses inquéritos estão na fase de entrar em júri, entrar em julgamento, né, o movimento neonazista se acomodou um pouquinho. O que o neonazista procura? O que ele busca? Porque ele não é um criminoso como o outro que sai assaltar com uma arma. Qual é o motivo dele? É a filosofia hitlerista que a gente encontra no Mein Kampf, né? É a pureza de raça, é a oxigenação social. Eles entendem que uma raça pura seria o melhor para a humanidade. Então tem 3 excrescências que convivem nesta humanidade que tem que ser eliminada: o judeu, o negro e o homossexual, né? E em cima desse pressuposto, eles entendem que a partir do momento que essas classes ou essas pessoas forem eliminadas, nós teremos outras pessoas com maior qualidade de vida, as pessoas mais nobres, segundo a visão deles, tudo 1,80 m, olhos azuis. Uma cultura meia doente, né? É a tese de oxigenação social e a pureza de raça. O delegado Jardim também, em momentos anteriores, atua em alguns casos que são curiosos, como o do cônsul português, que logrou a Cúria Metropolitana, né? 2,5 milhões. 2,5 milhões. Como é que terminou esse caso? Nós indiciamos o cônsul, que na realidade ele é vice-cônsul, né? Ele foi indiciado e nós conseguimos a decretação da prisão preventiva dele. Hoje ele está sendo procurado no mundo inteiro. A partir do momento que ele resolver sair de Portugal, ele está em Portugal, e entrar num aeroporto, não tenha dúvida, vai ser preso. Isso é um crime de estelionato que ele fez? É um crime de estelionato, sim. Sempre abusando da habilidade intelectual e, acima de tudo, da simpatia dele, né? Sempre abusando nesse sentido. E, por outro lado, pegando alguém que também, de uma certa forma, iria levar alguma vantagem, de tirar algum proveito. Aliás, o estelionato se caracteriza por isso, né? Tu falasse bem, um dos assuntos nós vimos abordar. Quer me parecer que na região central, onde tu atuas, o crime de maior frequência é o estelionato. É isso mesmo? Não tenho dúvida que aqui no centro de Porto Alegre, é claro, vamos esquecer o pessoal da mão leve ali no centro, vamos esquecer os pequenos furtos. Se nós formos considerar os crimes de maior incidência, os mais pesados, enfim, nós temos os estelionatos, que acontecem com muita frequência. É verdade que o estelionato, ele acontece porque os dois querem ganhar? Não tem dúvida, não tem dúvida. Num lado, tu tem alguém muito esperto, muito conversador, muito simpático, bem trajado, bonitão, que nem tu assim, sabe? Obrigado. E por outro lado, tu tem um negociador, um empresário, enfim, alguém que quer tirar algum lucro, algum proveito de uma maneira mais fácil, né? Então, de uma certa forma, fica empanado na visão dele ou no sentimento dele o risco que está correndo, porque ele vai lucrar. E aí é que ele marcha. Ele assume o risco na possibilidade de um lucro que não teria de outra forma. Verdade, é exatamente isso. É isso aí, né? Parabéns, bem colocado. Isso... Como é que ele pode desconfiar? Como é que ele pode... Às vezes o estelionatário, ele é muito bom, ele é treinado, ele é preparado. Se pega alguém que está meio trouxa na história, cai. Fica só pensando que vai ganhar uma beiradinha a mais, alguma coisa, mas cai na história. Dá algumas dicas, dá uma pequena aula para nós aqui de como é que esse cara sai fora dessa. É simples. Tu parte do pressuposto que o empresário é um negociante, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que lida com números e sabe o mercado onde ele está.
Então, se daqui a pouco eu for bater na porta dele e oferecer uma televisão de 60 polegadas por R$1.000, né? Não Até existe. porque ele vai enxergar alguma coisa não está conforme, né? Então, salta nos olhos do empresário, porque ele sabe a margem de lucro que ele pode ter nos negócios que ele faz. A partir do momento que ele procura uma margem de lucro bem mais acentuada num negócio que ele mesmo bola com uma terceira pessoa, tu não tenha dúvida, ele tem que saber disso. Continua existindo as pirâmides? Diminuíram bastante. Diminuiu? Diminuíram bastante. Era um crime muito comum isso, né? Era um crime muito comum, mas hoje está mais complicado. Hoje, né, olha, faz um tempão. Faz um tempão, eu estou tentando pensar aqui quando da última vez. Faz anos que não tem um crime de pirâmide na delegacia. Delegado, as pichações também vêm diminuindo no centro. Nós temos até aqui no nosso cenário, parece-me que um exemplo de crime, como tu colocaste antes. Eu consegui visualizar algumas coisas em relação às pichações. A polícia aprendeu muito, nós aprendemos muito com as pichações. Num primeiro momento, veja bem, Luiz Antônio, nós entendíamos que a pichação é um delito de dano ao patrimônio privado ou dano ao patrimônio público. Se ao patrimônio privado, nós teríamos ali uma pena mínima de alguns meses e faríamos um termo circunstanciado, que é um delito, porque é um delito de pequeno poder ofensivo. Mas a partir do momento que nós fizemos algumas detenções e começamos com os próprios pichadores a entender esta pichação, nós conseguimos ver que cada uma dessas pichações é o símbolo das pessoas, ou são as iniciais, ou é o apelido, como ele gosta de ser chamado. E aquele mais significa que, além dele, estava mais o fulano, mais o beltrano e mais o ciclano. Então, se nós temos um grupo maior de pessoas, nós temos uma quadrilha. E aí sim, pela formação de quadrilha, aí nós somamos as penas do dano ao patrimônio público ou dano ao patrimônio privado. Mas a formação de quadrilha, nós temos uma pena acima de 5 anos. Bom, aí nesse sentido nós temos condições de fazer um flagrante e colocar o pichador no presídio. Porque até então o pichador saía da delegacia numa boa, tranquilo. Né? Quando muito ele tinha que limpar o que sujou. Quando muito tinha que limpar, mas fugia, se escapava, enfim. Como nós descobrimos que tem uma quadrilha, aqui por exemplo as pichações aqui, foi uma quadrilha que fez isso. Né? Se nós pegarmos esse pessoal, e agora eu já dei uma lidinha aqui, já identifiquei alguns deles, né? Seguramente nós temos uma quadrilha. E é um crime em que o ladrão deixa as digitais. O ladrão deixa um nome, o ladrão se identifica. Na realidade é o crime da vaidade. É a vaidade. É o crime da vaidade. Bom, o delegado Jardim também foi o responsável pelo caminho do gol, do centro até a Avenida Ipiranga, pegando a FanFest, pegando toda aquela área do movimento da festa. Mas não houveram notícias na polícia, na crônica policial, sobre problemas. Parece que a coisa correu bem. Foi isso mesmo? Na realidade, a Polícia Civil foi uma das ferramentas, um dos instrumentos que foram usados pelos órgãos de segurança no sentido de dar tranquilidade aos estrangeiros que vieram para o Brasil. Aquela parte aqui do centro de Porto Alegre até o Riacho Ipiranga, onde estava a FanFest, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque além da primeira delegacia, nós criamos uma delegacia com toda a estrutura no Parque da Harmonia, com tudo, tínhamos condições inclusive de fazer flagrante se necessário fosse, e criamos mais uma delegacia dentro da FanFest, uma delegacia de polícia. Vários policiais vieram do interior do estado, nós tínhamos ali em torno de 35 policiais, mais 4 delegados de polícia, né? E uma estrutura de apoio do DEIC, do DENARC, do órgão de inteligência da polícia, e nós então tivemos condições, com todo esse aparato, tivemos condições de dar tranquilidade para as pessoas, não só os gaúchos, os brasileiros, mas enfim, para todos os estrangeiros. Mostrou um lado da cidade gostoso. Mostramos um lado da cidade gostoso e, acima de tudo, a integração com os argentinos foi fantástica. Ali no Parque da Harmonia, sim, nós tínhamos, seguramente, eu vou dar um número por baixo, 5.000 argentinos acampados. Eles vêm naquelas barraquinhas pequenas, eles vêm em carro, eles vêm em ônibus. Eles vinham com muita vontade. Né? Como pode? Vinham 4, 5 dentro de um carro com um saco de massa, um pacote de 20 quilos de massa, e passaram uma semana comendo macarrão.
É verdade. É muita vontade. É verdade. Sabe que logo no início nós nos surpreendemos um pouco. Como é que a gente pode ficar numa situação dessa? Teve gente que trazia um colchonete, colocava o colchonete no chão e dormia só com aquele colchonete. A bandeira da Argentina em cima, enfim, sabe? Mas o que nós fizemos? Nós tivemos uma ideia. A Polícia Civil faz parte da administração dos festejos farroupilhas. Então nós com essa convivência foram tomadas algumas providências, como por exemplo, foram instalados para os argentinos, o que eles não esperavam, banheiro químico. Foram instalados para eles chuveiros. Eles recebiam água, recebiam luz. E embaixo, aliás, em cima daquelas barracas deles, foram colocadas grandes barracas. Enfim, eles se sentiram prestigiados, se sentiram queridos. Eu lembro que nós tiramos, eu tenho um acervo de mais ou menos umas 200 fotografias tiradas com os argentinos, abraçados, e eles diziam, la policía, venha cá. Nós tirávamos fotografia com os argentinos, nós colocávamos as viaturas junto do acampamento deles, né? E sempre numa boa. Para ter uma ideia, Luiz Antônio, a determinado momento eles iam lá para a delegacia tomar chimarrão. Que legal. Quer dizer, então nós fizemos uma integração. Qual foi a técnica que nós usamos? A recepção. Bom, delegado, é um contraste fantástico com o que ocorreu nesse domingo após o jogo do Internacional com o Flamengo. Eu sou gremista, né? Mas determinadas coisas nem gremista, nem colorado, nem brasileiro, nem ninguém deve aceitar. Aquele ato de vandalismo que arrebentaram, roubaram, quebraram um posto de gasolina a poucas centenas de metros do Beira-Rio. E como é que aconteceu isso? O que houve? Eu diria que, felizmente, os autores foram presos, foram autuados em flagrante. O delegado aplicou uma multa severa que liberaria do flagrante. Então, eles foram para o presídio, né? Mas o inquérito está sob minha responsabilidade para fazer os atos complementares e, enfim, tentar esclarecer exatamente o que aconteceu por ali. Eu tenho minhas dúvidas se foi só uma briga de torcidas ou foi uma simulação para que pudessem fazer um ataque, enfim, uma limpa naquele local, porque tinha bebidas, enfim. Sim, bebida, dinheiro, produtos. Muitos produtos. Aquilo ali era uma loja de conveniência. Uma loja de conveniência, né? De conveniência. Então, me parece, a dúvida está nesse sentido. Mas, seguramente, os autores foram presos, estão presos, serão indiciados e provavelmente essa semana estão mandando inquérito para a Justiça. Bom, delegado Jardim, ficamos agradecidos por teres nos emprestado um pouco do teu conhecimento. Vamos usar em outras oportunidades. O nosso foco aqui não é só a empresa, mas é a proteção, são as pessoas, são os trabalhadores. E já fica convidado para voltar. E daqui a pouco nós vamos ter um patrocinador de cafezinho e vamos tomar um café ao vivo. Com certeza vamos tomar um cafezinho ao vivo. Foi um prazer. Eu quero dizer da satisfação de mais uma vez revê-lo, né? Meu companheiro, meu amigo de alguns anos, né? E dizer que a hora que precisar, me convoca, me intima, me chama, enfim, que eu venho com o maior prazer participar do programa. Então tá ótimo. Ficamos por aqui.